estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso Entrevista à Distância, né? Nosso quadro aqui na coluna do CT, num assunto muito grave, num momento muito difícil para o mundo, e nós vamos trazer a história de um tocantinense lá na Europa, né? Nós estamos falando de José Neto, que já mora na Europa há 13 anos, ele é residente em Portugal, morou 12 anos em Portimão e há um ano ele vive em Lisboa. E ele vai contar para a gente a experiência de Portugal, que ele está acompanhando lá nesse momento difícil, que não só Portugal, Europa, Estados Unidos, o Brasil e o mundo todo enfrenta um momento único na história da humanidade, inclusive, pelo menos desse efeito global que nós estamos assistindo assim. José Neto, primeiro, muito obrigado por falar com a gente. O que você faz aí em Portugal? Bom, Kleber, eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade também de estar falando com o Tocantins através desse site tão, assim, conceituado. E estou aqui em Portugal há 13 anos, eu trabalho como pastor de igreja evangélica. Eu fui enviado pela Assembleia de Deus Missão, hoje pastoreado aí em Palmas, Tocantins, pelo pastor Zacarias. E você é de que lugar aqui do Tocantins? Eu nasci em Miracema, mas eu cresci em Nova Rosalândia, Tocantins, e com 18 anos fui para Palmas. E desde então, até vir para cá, eu morei em Palmas. Certo. Me diga uma coisa, como que começou toda essa história do coronavírus? Há quanto tempo começou aí em Lisboa? Como que foi esse início dessa proliferação dessa doença aí? Olha, praticamente de uns 20 dias para cá é que Portugal começou a acordar para essa situação. Foi quando pessoas do nosso convívio, que trabalham juntamente conosco, começaram a sair de férias voluntárias de seus trabalhos, né? O patrão começou a dar essa oportunidade para as pessoas ficarem em casa devido a essa situação. Então, foi começando um grande número de pessoas a ficar em casa. Mas até então a gente tinha livre acesso aos comércios, tinha livre acesso aos restaurantes, mas de repente, quando começamos a nos dar conta do que estava acontecendo ali na Itália, a gente começou a ver que o negócio era mais sério, não é verdade? Então as escolas aqui começaram a fechar também e começamos a ter mais um tempo restrito dentro de casa. Hoje no supermercado, por exemplo, para se fazer compra, tem fila. Entra de 2 em 2 pessoas, de 3 em 3, e aquelas grandes filas do lado de fora, esperando que as pessoas saiam e outros entrem. Ou seja, não pode entrar então todo mundo uma vez no mercado, assim? Não pode mais entrar. Aglomeração de maneira nenhuma. E essa fila como que é do lado de fora? As pessoas se distanciam umas das outras? Como que é? Sim, elas ficam mais ou menos 2 metros distante uma da outra, com luvas, com máscara, todo mundo se protegendo do jeito que pode, né? E as igrejas também, no nosso caso, já tem 10 dias que nós fechamos todos os nossos templos, outros pastores também já fecharam. Hoje nós cultuamos o Senhor, mas em nossas próprias casas, já não tem mais os cultos com aglomeração de pessoa. O contato humano ele está se diminuindo a cada dia devido a essa situação. E você tem os números aí já de Portugal, de Lisboa? Como que está? Muita gente mesmo? Como que está a situação? Olha, muitas pessoas infectadas, já são mais de 400 pessoas já comprovadas, já tem mais de 4.000 que estão sobre observação, né, esperando os testes saírem, já tem 2 casos de morte e a situação, a cada dia que passa, está uma situação de pânico. Essa é a verdade. E os hospitais, os hospitais, clínicas, como que estão? Olha, todas as clínicas dentárias estão fechadas, não funcionam. Hoje, por exemplo, nós recebemos ligação lá na minha casa, que nós temos o tratamento de saúde, aquele rotineiro, tudo cancelado.
Então, assim, os hospitais praticamente para atender essa situação, né, do coronavírus. Está sendo implantado pelo governo medidas, que inclusive tem até um local aqui por nome chamado Ovar, onde já teve 30 casos, é um local pequeno, e nesse município não entra e não sai ninguém, devido a essa situação. Então, está se agravando. E nós aqui também, em cada quadra, em cada lugar que se mora, está começando a ficar também assim, uma coisa restrita. Quem está, fica, e quem não está, não entra. Em relação a bares, restaurantes, como que eles estão? Estão funcionando? Está funcionando com muita pouca frequência e o horário reduzido. Sim. As escolas sem aula desde quando aí? Faz tempo? Segunda-feira foi encerrada as aulas. Agora teve 2 escolas de onde teve os primeiros casos em Portugal, que foi de 2 professoras que viajaram para a Itália, e então elas foram contaminadas, né? Chegaram aqui, foram dar aulas e depois foi feito o exame e deu coronavírus. Então essas 2 escolas encerraram logo. Já tem mais ou menos uns 10 dias que já não tem aula nessas escolas. E as outras desde segunda-feira. Vocês aí, os portugueses, vocês avaliam que o governo aí demorou para agir nesse caso dessa doença? Se o governo demorou... Demorou para agir, você acha, né? Para tomar essas decisões, enfim, para reconhecer a gravidade da coisa? Olha, na verdade, falando assim em termos de noticiário, já não é de hoje que a China já vem tendo esse problema, não é verdade? E isso ultrapassou as fronteiras de uma forma muito rápida. Então, quando chegou aqui num país vizinho que é a Itália, logo se passou para a França, um grande número também, e depois para a Espanha, que é onde faz divisa conosco aqui em Portugal. Então, Espanha hoje também tem um número muito grande, França tem um número muito grande, Itália está numa situação muito triste. E o que acontece? Na verdade, os governantes, de um modo geral, a gente tem visto sim que tem demorado, porque isso não é brincadeira, é algo muito sério e que tem uma velocidade muito grande de contaminação, não é verdade? Basta um toque onde alguém já tocou que estava contaminado, que a pessoa, se tocar naquilo que ele tocou e passar nos olhos, na boca ou no nariz, já está contaminado. Então, é algo muito sério e tem que ter medidas rápidas. Inclusive, a gente tem muita preocupação com o nosso país, o Brasil, devido a essa situação do povo ter muita liberdade, não é verdade? E a gente está muito preocupado. No início aí, as pessoas não viram uma gravidade tão significativa, né, nessa questão? Quer dizer, levaram meio que sem muita importância. O que você achou? O que você avaliou? A princípio, assim, estava muito lento. Mas só que de uns dias para cá, uns 20 dias para cá, 10 dias mais ou menos, começou a acelerar mais a situação, devido ao noticiário começar a mostrar como está sendo tudo tratado ali na Itália. A gente hoje vê ali na Itália muitas pessoas mortas e, de uma certa forma, isso mexe com o emocional da gente também, né? Pessoas dando testemunho que não pode fazer uma ação de funerária, não pode dar aqueles últimos momentos ali para os seus entes queridos, e a gente começa também o lado psicológico começar a trabalhar na gente também, não é verdade? Então a gente vê muitos mortos ali e a gente começa a pensar, se a Itália tem 60 milhões de habitantes e aqui em Portugal nós temos pouco mais de 10 milhões, se uma situação daquela se acelerar aqui também, como será de nós, não é verdade? Devido ao número de população que é menor. Hoje, qual que é o sentimento das ruas? As pessoas, elas estão tranquilas ou existe uma situação de preocupação muito grande? Enfim, qual que é o sentimento que você vê aí na população de Portugal? É uma preocupação muito grande, principalmente porque ataca muito os idosos, esse vírus, né? E o que acontece? A Europa toda ela tem uma faixa etária de idosos muito grande. Então, em Portugal, hoje você vê as pessoas com máscara, com luvas andando na rua. Se o povo aqui já era um povo um pouco distante, um pouco, assim, vamos dizer, individual, essa situação está fazendo mais ainda. Ou seja, todo mundo se afastando, todo mundo ficando nos seus lugares.
poucas pessoas conversando um com o outro. Por exemplo, o transporte público hoje aqui em Portugal, a gente não paga mais para andar, todos entram pela porta traseira, só que poucas pessoas andando, mesmo que seja gratuito, são poucas pessoas andando. O transporte na rua, mesmo que seja o próprio, são poucas pessoas andando, praticamente fica no deserto. Onde você vê filas grandes são em supermercados e farmácias. E as empresas em geral também estão fechando as portas? Como que dá? Estão fechando as portas. Todas estão colocando seus funcionários de quarentena, estão mandando para suas casas por um período, e o governo aqui está entrando em acordo com as empresas. O governo vai pagar 30% do que esse funcionário ganha e a empresa vai pagar 70%. As pessoas que têm filhos, esses já, desde antes, já estão ficando em casa com seus filhos, tomando conta, desde que as escolas fecharam. Os estabelecimentos públicos, só hospitais praticamente, os outros de finanças, segurança social, praticamente está tudo com seu número bem reduzido. Então, o atendimento, ou seja, o atendimento está pouco, mas também a procura está pouca, porque hoje todo mundo se virou para esse coronavírus. Né? E as pessoas estão respeitando hoje esse isolamento domiciliar, as pessoas estão ficando em casa. Sim. O povo hoje está buscando ficar em casa, mesmo porque esses últimos acontecimentos que a gente tem visto não é brincadeira, morre mesmo, não adianta, e o contágio ele é sério. Então, as ruas estão desertas aí, tem pouca gente na rua, em Lisboa. Poucas pessoas. O trânsito hoje, praticamente você vê poucos veículos trafegando, muita pouca movimentação. E o transporte para fora de Lisboa, chegada em Lisboa, isso também está parado? Transporte aéreo para outros países, como que está aí? Olha, por exemplo, eu moro aqui em Lisboa, fica praticamente 300 quilômetros para Portimão. Eu estava querendo ir para Portimão, ou seja, são duas cidades dentro do mesmo país. O que acontece? Agora eu fui avisado que não era para ir, porque hoje, meia-noite, quem estiver em Portimão, fica. E quem não estiver, não entra. Você vai isolar então, a cidade, fechar a cidade? Para a minha viagem. Dentro do próprio país está existindo isso. Então, a fronteira de Espanha para Portugal está fechada. Hoje não entra e não sai, a não ser que seja um caso de saúde ou um transporte que esteja transportando alimentos. Mas, do contrário, o turismo fechou, passeio fechou, tudo fechado. Nossa. Meu Deus. Bom, a gente faz esse vídeo para alertar as pessoas aqui no Brasil, que o Brasil agora é essa semana que acordou também, né, do final de semana para cá, para essa realidade que vocês estão vivendo aí há alguns dias. E aí, você com a experiência que já tem aí de 20 dias dessa situação se agravando, qual o conselho que você dá, então, aí para a nossa população tocantinense em relação a essa doença e os cuidados? O conselho que eu dou é o seguinte: primeiro, não desespere. Segundo, tome muito cuidado. O quanto puder ficar dentro da sua casa com sua família, melhor. Por vezes a gente termina entrando em situações complicadas porque não dá ouvido à situação que está acontecendo. Esse vírus é sério e mata. Então, o conselho é este: cuidado, higiene, procure o maior tempo possível com sua família em sua casa. Evite aglomerações de pessoas, evite estar em locais onde tem pessoas de todos os lugares. Por exemplo, um shopping, tem pessoas de todos os lugares da cidade, você não sabe, até de outros estados, pode estar ali. Evitar isto. Uma coisa louvável que eu achei aí no estado do Tocantins foi o governo ter fechado as escolas também, mesmo antes de chegar essa situação que está hoje aí, não é verdade? Então isso é muito importante. Os shoppings aí estão fechados também, José Neto? Como? Os shoppings também estão fechados aí. Shoppings. Os shoppings? Sim. Hoje o shopping só funciona o supermercado. As outras lojas todas fechadas. E isso já faz 20 dias já? Esse fechamento tem praticamente uma semana. Uma semana. Tá certo, então. Tá bom, Zé Neto. Olha, agradecemos muito a sua conversa com a gente. Desejamos boa sorte mesmo, que o povo português e como nós, povo tocantinense, brasileiro, mundial, possamos logo sair dessa situação, encontrar uma saída para essa crise que está isolando
no mundo cada vez mais isolado, você que é pastor, que deve trabalhar bastante esse tema, um mundo que estava cada vez mais fechado entre si, em si mesmo, e vem agravar então com essa situação. Obrigado, viu, José? Uma boa tarde, tudo de bom. Um abraço para todo brasileiro. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.